Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus, uma alegria estarmos aqui hoje e poder compartilhar com vocês com um tema tão empolgante, né? Maranata. E como o pastor falou, está comigo agora no segundo culto. Primeiro culto eu falei para os irmãos que estavam aqui para a gente orar, para que ele melhorasse e pudesse estar aqui. E graças a Deus, pouco perto do terminar, ela mandou um recado, perguntou: você vem me buscar? Digo: vou. Glória a Deus, pois ela está aqui. Também está conosco o pastor Cris, pastora Simone e a Aninha, né? São nossos discípulos também e são os pastores da terceira idade, né? Do Ministério da Nova Aliança, amém? Glória a Deus. Muito bem. Tanta coisa, eu fiquei empolgado com o tema, porque, como o pastor disse, é um tema que invade o meu coração. Desde 2019, e é Maranata e também Igreja Viva, é esse, pastor? Igreja Viva. Maranata e Igreja Viva. Deixa eu te dizer uma coisa interessante sobre essa palavra, Maranata. Ela é uma palavra aramaica, ok? O Novo Testamento, a grande maioria do Novo Testamento foi escrito em grego e parte em aramaico. O aramaico era a língua falada por Jesus na época, né? E o termo Maranata quer dizer ora vem, se intitulava a vinda do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, amém? Maranata. Quando a igreja primitiva se reunia, na grande comunhão da igreja, alguém no meio da multidão gritava: Maranata! Quando isso acontecia, um avivamento invadia a reunião. Todos começavam a vibrar, a glorificar. Era um costume da igreja primitiva. Quando se dizia Maranata, e todo mundo então entrava no júbilo. Aleluia! Aprendeu aí? Maranata! É isso. Então a igreja, quando celebrava essa expectativa da volta de Jesus Cristo, amém? Em 2019, eu tive um avivamento na minha vida. Final do ano de 2019, eu comecei a meditar na parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25. Enquanto eu meditava, duas coisas aconteceram. A primeira é que o versículo 6 me chamou a atenção. No versículo 6 de Mateus capítulo 25, diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: ei, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. A Bíblia não diz quem dá esse grito. A Bíblia não diz quem é que liberou esse clamor, mas alguém gritou. Alguém gritou. E eu fiquei perguntando: quem é responsável por esse grito da meia-noite? Eu comecei a indagar isso e a perguntar. E logo eu me apresentei a Jesus e disse: Senhor, eu quero ser essa voz do grito da meia-noite. E a partir daquele dia, eu não prego nenhum tema. Qualquer tema que você me pedir para pregar, eu vou pregar. Mas eu vou incluir: Jesus está voltando no meio. Aleluia. Eu costumo dizer para o pastor Nonato: pastor, se o senhor me pedir para dar os avisos da igreja, a primeira coisa que eu vou dizer é: você sabia? Jesus está voltando. Até os avisos da igreja eu incluo: se prepare, Jesus está voltando. Que é a primeira coisa que ficou gravada no meu coração. E uma voz formulou uma frase no meu coração. E eu entendo, tenho convicção que era a voz do Espírito. E ela dizia assim: Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Aleluia? Repita comigo: acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Agora só vocês. Aleluia! Glória a Deus. Maranata! Aleluia! Glória a Deus. Então, dessa frase,
3 verdades saltaram aos meus olhos, ao meu coração. O primeiro é que acender a candeia falava de prontidão. A igreja precisava estar pronta para a volta de Cristo. O que precisamos fazer para estar pronto? Comecei a perguntar, comecei a indagar o que nós como igreja precisamos fazer. E todo o texto que fala sobre a volta de Jesus, no contexto imediato, fala de atitudes que a igreja precisa ter para se preparar para a volta de Jesus. Pega todos os textos da Bíblia que você conhece sobre a volta de Jesus, anunciada por Pedro, por Paulo, por Tiago, o dia do Senhor, essas coisas. Aí você olha o que está no contexto imediato, você vai ver instruções de como a igreja precisa se preparar. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é que se repete em todas elas? Que todo contexto onde está escrito que Jesus está voltando, no contexto imediato, nos versículos anteriores ou posteriores, há uma forte recomendação de que devemos tratar os nossos irmãos com amor e atenção. Olha só. Então eu vou te dizer, uma das coisas que prepara a igreja para o arrebatamento é a maneira como você está cuidando do seu irmão. Está prestando atenção nisso? Então, se você tratar mal seu irmão, desconfie que é capaz de se ficar. A segunda coisa é que a frase dizia: encha a vasilha. E eu entendi no meu coração que encher a vasilha era buscar uma vida na dependência do Espírito Santo. O azeite na Bíblia fala da presença do Espírito Santo. Para manter a candeia acesa, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Para estar pronto, nós precisamos da instrução do Espírito Santo. Deixa eu te dizer que o que mantém a candeia acesa não é o pavio, é o azeite. Amém? Se faltar azeite, o pavio apaga. O que mantém a candeia acesa, vocês conhecem a lamparina? Se faltar o querosene, o pavio apaga. Então o que mantém o pavio aceso não é o pavio em si, mas o combustível, o azeite, o querosene. Então eu entendi que nós precisamos ter uma vida de plenitude do Espírito Santo na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, porque isso faz parte do preparo para a segunda vinda de Jesus. Ó, aqui, está até aqui, ó, as lamparinas aqui. Então, e a terceira, o noivo se aproxima. Eu decidi que a partir daquele momento eu ia viver na expectativa da volta de Jesus. Aleluia. E eu vou dizer para vocês que eu entrei até em crise. Eu tenho uma casa lá no Parque Alvorada. Na época, em 2020, ela foi alagada. Eu comecei a fazer uma reforma e eu fiquei, está parado agora esses dias. Eu fiquei pensando, Senhor, não vale a pena fazer essa reforma dessa casa. Jesus já está voltando, eu vou reformar ela para o anticristo? Não vou. Eu vou deixar ela para o anticristo? Vou nada. Reformada? Vou nada. Então eu comecei a dizer assim, não vou nem mais fazer, porque Jesus está voltando mesmo. Mas o que acontece? Impressionante que depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, Jesus manda negociar. Na parábola das 10 virgens, Jesus manda estar preparado. Então o que eu decidi? Eu vou viver hoje como se Jesus voltasse agora, mas eu vou trabalhar como se Jesus voltasse daqui a 100 anos. Amém? Entendeu isso? Eu vou viver o agora como se Jesus voltasse hoje, mas eu vou trabalhar, continuar investindo em missões, indo aos confins da terra, fazendo as coisas, negociando, como se Jesus só voltasse daqui a 100 anos. Você está entendendo? Espiritualmente, você precisa viver com essa expectativa. Jesus volta agora. No natural, você precisa trabalhar como se ele voltasse daqui a 100 anos. Amém? Então esse avivamento aconteceu na minha vida. E eu elegi 3 prioridades na minha vida. Eu disse, Senhor, tudo que eu for fazer, todo investimento que eu fizer de tempo, de recurso, eu vou eleger 3 prioridades para mim. A primeira prioridade, examinar e ensinar as Escrituras. Eu vou examinar e vou ensinar a palavra de Deus. A maioria de nós não entende a palavra de Jesus. Jesus deixou bem claro, ele deu uma ordem: examinai as Escrituras. Se é uma ordem não é para ser questionada, é para ser obedecida, sim ou não? Amém?
O salmista diz: bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, dará o fruto no tempo certo, suas folhas não caem e fica sempre verde. E tudo que fizer, prosperará. Os ímpios não são assim, diz o texto. Eles são semelhantes à palha que o vento espalha. Já juntou, já varreu o quintal de palha, de folha seca, e de repente veio um vento forte, espalhou tudo. Eu não quero mais juntar palha. Eu não quero. Quantos de nós não já juntamos palha? Fizemos coisas na alma, sem sentido, sem ter sido ordem de Jesus. Isso aí é só palha. Vem um vento qualquer e dissipa. Mas quando nós estamos em Cristo, tem raiz, tem profundidade, e pode vir o vento que vier, a árvore permanece de pé. Por quê? Porque tem raiz, tem profundidade. Amém? Segunda prioridade, eu decidi que os desafios dos confins da terra seriam uma prioridade para mim. Eu quero preparar pessoas, e por um tempo, meus irmãos, eu achava que eu ia, viu, pastor? Disse, não, eu quero ir para a África, eu quero ir para Moçambique, eu quero ir. Eu orei por isso até, dizia, eu quero ir. Hoje não é mais uma prioridade para mim. Quando eu fui na aldeia, Deus me deu um nome, Corri, que quer dizer arco. Arco não é arremessado, arco arremessa. Então eu entendi profeticamente que aquele nome que eu recebi na aldeia Cricati era o meu nome profético, que eu iria preparar missionários para enviar. Eu ia ser o arco para enviar. Amém? E por isso nós criamos a Escola de Missões Equibalo, ok? Que é parte da nossa base semeadores. A base semeadores tem o curso de missões Equibalo, tem o curso de arte, semearte, tem a escola do reino e tem o intensivo de missões. 4 escolas que nós temos dentro da base semeadores, né? A escola Equibalo e a escola semearte são de 9 meses de duração. Começa em fevereiro e termina em novembro. E a terceira e última prioridade que eu elegi é a expectativa da volta de Jesus, né? Então essas 3, examinar as Escrituras, desafio dos confins da terra e a expectativa da volta de Jesus. Eu creio que nós precisamos viver sobre essas expectativas, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. E quando o pastor falou de Maranata, e eu vi o símbolo do Maranata e depois Igreja Viva, eu comecei a me empolgar com a palavra de hoje à noite. Estava conversando com alguém hoje à tarde sobre ser intencional e intenso. E o nome da nossa conferência, o título dela, embora Maranata, e eu concordo com o pastor, isso não pode ser uma conferência, isso não pode ser um evento, né, pastor? Amém? Na verdade, meus irmãos, eu disse no primeiro culto, volto a repetir, eu estou cansado de eventos. Eu estou cansado. Eventos que nós fazemos e acabamos não mudando nada. Tudo continua a mesma coisa. Quando termina no domingo, empolgados. Na terça-feira, tudo volta ao normal. Você não está cansado disso? Eu estou. Eu não quero mais. Se Deus falou, vamos parar tudo e vamos mudar. Vamos ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. Se tem alguém que vale a pena escutar, é Deus. Aleluia. Se tem alguém que vale a pena parar para ouvir, é Deus. Se tem alguém que vale a pena obedecer, é a voz de Deus. E quando nós obedecemos, nós aprendemos através da obediência. Se você não é um crente obediente, fatalmente você não vai entender todos os desígnios, nem da vontade, nem na mente, nem do coração de Deus. Para você chegar a esse nível, precisa obedecer. Amém? Você precisa obedecer. Meu filho, como é teu nome mesmo? Mateus. Mateus, pega essa cadeira bem aqui, essa primeira. Traz bem aqui para mim, por favor.
Então, se nós queremos aprender algo, em João capítulo 7, versículo 17, bem aqui, filho. Aí, obrigado. Em João capítulo 7, versículo 17 diz: se vocês querem entender algo, com que autoridade eu falo, obedeçam e vocês vão compreender. Vocês viram o que Mateus fez? Viram? Foi visível? Foi. O que é que ele fez? Ele obedeceu a um comando, sim ou não? Eu dei um comando para o Mateus e ele obedeceu. Mateus, você sabe por que eu pedi para você pôr aquela cadeira ali? Não, ele não sabe. Você pode até ter pensado assim: o que o pastor vai fazer com essa cadeira? Será que ele está cansado? Vai sentar, vai pregar sentado, alguma coisa assim? Talvez algum de vocês pensaram, ninguém sabia. Por que não sabia? Porque só tinha um comando, sim ou não? Quando Mateus pegou a cadeira e trouxe para cá, ele estava obedecendo, amém? Deixa eu te dizer, obediência é visível. Você não pode dizer: eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus. Eu vivo imaginando, eu vou obedecer a Deus. Deita na rede, eu vou obedecer a Deus. Isso não significa nada. Porque obediência se reflete no corpo. Tem que ser visível. Amém? Glória a Deus. Agora que eu expliquei que Mateus fez isso como um ato de obediência, agora ele sabe por que ele trouxe a cadeira até aqui, sim ou não? Por que ele sabe? Porque ele obedeceu, e eu agora transferi da minha mente para a mente dele. Quando você obedece a Cristo, ele transfere da mente dele para a sua mente, e agora você não só obedece, você entende por quê, você entende os resultados que isso vai produzir, está entendendo? Então, se você não obedecer, você não vai entender. Porque o que é no corpo é visível, mas do que é da mente, não é. Então, o primeiro ato aponta para o corpo, obediência é visível. O segundo ato, entender a mente, aponta para a alma do homem. Você começa a discernir e a entender a vontade de Deus. Amém? Ela é boa? Perfeita? Se eu não estou vivendo essas qualidades, desconfie que você está vivendo sua vontade, não a vontade de Deus. Amém? Bom, se o Mateus não tivesse atendido o meu comando, eu ia ficar muito triste. Sim? Puxa, não deu certo o meu exemplo. Meu exemplo daria certo, só daria certo se o Mateus obedecesse. Porque o Mateus obedeceu, ele produziu uma alegria no meu coração. E quando ele produz uma alegria no meu coração, isso alegra ele também. Agora ele está satisfeito, porque o exemplo dele foi útil para ensinar a outros. Sim ou não? Amém? Quando você obedece, é físico, é visível. Você passa a entender a mente de Deus e depois você toca o coração de Deus. Aleluia. Assim você passa a conhecer a vontade, a mente e o coração. Os 3 níveis que todo cristão precisa conhecer. A vontade de Deus é fácil de descobrir. Está aqui. Está ordenada aqui. Quer entender? Obedeça. Quer sentir o coração de Deus? Obedeça. Porque primeiro você conhece a vontade, depois você entende o porquê, e aí a alegria invadirá o teu coração. Aleluia? Então eu vivo isso, e eu tenho pensado, nós obedecemos muito, estamos muito aquém do ideal que Jesus propôs para nós. Então o tema dessa conferência fala de igreja viva, amém? Vamos dizer todos juntos? Igreja viva. E eu fico imaginando, há 2 coisas que eu faço pensar, como eu compartilhei hoje à tarde com alguém. Em primeiro lugar, esse tema fala de uma intenção. O que é que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Ser uma igreja viva. Essa é a nossa intenção. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa meta.
Por que que isso é importante para esse tempo? Não foi à toa que o Espírito de Cristo colocou esse tema no coração dos pastores desta igreja. Não foi à toa. Como ele disse, agora ele está entendendo até o tema que está ligado com o tema do ano passado. Aleluia! Então o Espírito de Cristo, porque ele obedeceu, agora ele está entendendo. Porque ele obedeceu, agora ele está entendendo de onde vem isso. Então não foi à toa que Deus deu ao coração dos nossos pastores o tema Igreja Viva. Por quê? Porque profeticamente, meus irmãos, a igreja não teve tão distraída como está hoje, tão adormecida como está hoje, tão infantilizada como está hoje. Uma igreja infantilizada que não assume a responsabilidade, que transfere a responsabilidade para os outros, nunca assume, eu errei, sempre vai dizer, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. E você sabe que a diferença de menino para homem é que menino dá desculpa, homem assume a responsabilidade. Amém? Se você é um homem, uma mulher espiritual, você precisa parar de dar desculpa. Você começa a assumir a responsabilidade agora. Amém? Maturidade é isso. Maturidade envolve responsabilidade. Glória a Deus. Maturidade envolve responsabilidade. Então, qual é a intenção? Sermos uma igreja viva. Isso fala da intenção. Além de intencional, nós precisamos ser intenso. A intensidade fala do esforço que vamos empreender para chegar lá. Qual é o esforço? Qual é o preço que você está disposto a pagar para se tornar uma igreja viva? Do que você estaria disposto a abrir mão para ser uma igreja avivada? Do que você está disposto a pagar para alcançar essa altura em Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Os lugares altos em Deus não se alcançam sem esforço. Há um esforço a ser empreendido. Intensidade fala de empreender um esforço para chegar lá. Para chegar aonde? Uma igreja viva. E o que é uma igreja viva? Quando eu penso em vida, eu penso em 3 coisas. Primeiro, realidade. Não é uma teoria, não é uma ficção, não é uma utopia. A vida que Cristo nos oferece é real. Amém? É real. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala: eu sou o caminho, eu sou a vida. Então é algo real, não pode ser uma ficção. Não pode ser seguir a Jesus, não pode ser apenas uma ideia que você tem. Isso tem que ser tão real, que se torna visível, como pegar a cadeira e trazer aqui. Que as pessoas vejam que você está obedecendo a Cristo e não a si mesmo. Que as pessoas percebam que você renuncia para viver a vida que Cristo oferece. Então essa vida, em primeiro lugar, quando eu penso em uma igreja viva, eu penso numa igreja real, não uma ficção, não uma utopia. Nós vamos alcançar, não, nós vamos viver isso agora. Vida não é para amanhã, é para agora. Amém? Então a primeira coisa que eu penso numa igreja viva é que isso precisa ser real, verdadeiro. Aleluia? Tem que ser verdadeiro. A segunda coisa que eu penso em uma igreja viva é poder. Uma igreja que tem poder, porque não basta estar vivo, eu tenho que ter poder, e poder me dá mobilidade. Me dá mobilidade. O poder de Deus em nós faz com que tenhamos mobilidade no corpo. O corpo não é inerte, o corpo não é parado, essa vida não é parada. Empreende uma caminhada, empreende um movimento. E me apaixona ver que o primeiro atributo do Espírito Santo na Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro atributo do Espírito Santo é o quê? Movimento. Amém? No Novo Testamento, o primeiro atributo do Espírito Santo na igreja acontece em Pentecoste, capítulo 2 de Atos. E diz que os 120 estavam reunidos no cenáculo e de repente
ouviu-se o quê? Um som como de um vento impetuoso. Algumas pessoas dizem que era um vento impetuoso. Não era um vento impetuoso, era um som como um vento impetuoso. O som é o quê? Vibração. Vibração, se a música começar a vibrar, o que é que acontece com a gente? Ou a gente começa a se movimentar, bater o pé, sim ou não? Porque vibração te põe em movimento. Vibração te faz movimentar. Conforme aumenta a vibração, você aumenta o seu movimento. Então, o primeiro atributo do Espírito Santo no Antigo Testamento, movimento. O primeiro atributo do Espírito Santo na igreja, movimento, através da vibração. Então, a igreja não pode ser inerte. Essa vida precisa ter poder de movimentação. Por isso, não podemos ficar presos nas quatro paredes. No primeiro culto, nós profetizamos sobre a vida de 3 meninas aqui. E quando eu falei de que elas vão liderar um movimento nas escolas, depois, agora quando eu cheguei, uma chegou para mim: pastor, eu estou com um projeto na faculdade, eu sou professora lá, e o meu projeto é que agora nós vamos fazer um movimento em todas as escolas aqui de Imperatriz. Olha, e Deus disse: é ela que vai liderar o movimento. Ela já vai, nesse trabalho da faculdade, fazer contato com as diretoras todas dos colégios, diretores, e começar um movimento de Jesus nas escolas. Amém? E os adolescentes e jovens dessa igreja estão envolvidos, viu? Vocês estão envolvidos, vocês vão entrar nisso. Um avivamento que começa pelos adolescentes. Terceira coisa, falei de vida tem que ser real, vida tem que ter poder. Sei que eu não estou pregando, estou mais ensinando, né, para vocês hoje. Amém? Mas vamos lá, vocês estão pegando o raciocínio? Estão conseguindo pegar? Talvez seja muita informação. Às vezes eu dou informação demais. Esse é um errozinho dos mestres, viu? Mas se eu estiver dando informação demais, Elane, me dá um toque aí. Muito bem. Então veja. Primeiro, essa igreja viva tem que ser real. Essa igreja viva tem que ter movimento, poder. E terceiro, vida. Quando eu penso em vida, eu penso em abundância. Por quê? Porque lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão, que é o inimigo, que é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância plena. Abundância quer dizer que a presença de Cristo vai te encher tanto, que você vai transbordar. Aleluia. Deixa eu te explicar. A unção que Deus te dá hoje, se você manter ela, amanhã Ele entrega unção nova. Unção sobre unção. Se você manter a unção de amanhã, no dia seguinte Ele dá unção nova. Unção sobre unção sobre unção. Até o quê? Até transbordar. Sabe por que a maioria de nós não estamos transbordando? Porque em vez de reter a unção, nós estamos com o vaso rachado. E a unção desperdiça. Tem alguns crentes, meus amados, que estão viciados em unção. Eu até costumo dizer que tem crente que tem abstinência, crise de abstinência. Se no culto não acontecer um mover, ele diz: não, hoje o culto não prestou. Jesus não. Por quê? Porque tem que ter. Se não tiver, ele tem uma crise de abstinência. Ele vai para casa triste. Como se o Espírito Santo não tivesse presente. Deus não fala somente no fogo e no barulho. Deus também fala através da brisa suave. Aleluia. Deus não fala só no fogo e no barulho. Ele fala no fogo, fala no barulho, mas Ele fala também na brisa suave. Nós precisamos ouvir Deus, treinar nossos ouvidos para ouvir Deus.
quando ouvimos a voz, a doce voz de Jesus, algo extraordinário acontece. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Quando ouvimos, o sobrenatural acontece. Então, vida abundante é isso, é transbordar. Eu quero alertar você, como é que você perde a unção? Porque uma coisa é receber unção. Se eu orar por você, nossos pastores aqui, os pastores Cris, a pastora Simone, os pastores aqui da igreja, os líderes da igreja, colocarmos as mãos sobre sua cabeça, você vai receber unção, alguma coisa vai acontecer. Porque somos homens e mulheres de Deus. Eu acredito nessa unção. Mas o problema não é só receber a unção, o problema é manter a unção. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Brilho faz parte da unção de Deus. Toda unção recebida deve ser uma luz em nós, para brilhar através de nós para o mundo. Então o grande problema não é só brilhar, o grande problema, o grande desafio é permanecer brilhando. Como não é só questão de receber uma unção, quando temos um mover, um espasmo que o Espírito Santo promove no nosso corpo, quando o Espírito Santo nos derruba no chão, quando falamos em língua, quando sapateamos no fogo, quando temos qualquer manifestação do Espírito Santo, essa unção precisa ser mantida. Como é que eu perco essa unção, pastor? Às vezes nós perdemos antes de sair da porta da igreja. Chega ali na porta, alguém fala para você: você ficou sabendo da última? Aí você: conta logo. Você ficou sabendo de fulano de tal? Conta o que foi que aconteceu. Lá fora, quando você permite que a maledicência entre no seu coração, você já perdeu a unção de hoje. O que vai acontecer? Na terça-feira, você já está com crise de abstinência. Você já quer algo extraordinário, algo sobrenatural. Mas quem tem unção não depende disso, que o Espírito Santo se manifesta em tua vida. Então nós precisamos manter a unção. Vença o pecado tira a unção, a maledicência tira a unção, a murmuração tira a unção. Quando nós nos posicionamos, a unção permanece. Essa vida abundante é o que Cristo quer para você. Abra aí sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 27 a 27. Ezequiel 36. E diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Há uma promessa de um avivamento aqui. Quais são os passos de um avivamento? Há uma promessa, o que o profeta está profetizando é algo que Deus está liberando sobre o seu povo, um avivamento. E deixa eu dizer, o avivamento já começou. O avivamento já está explodindo em vários lugares. Esse tempo não é mais, olha, um avivamento não depende mais de um lugar. O avivamento não é numa igreja famosa, não é com um pregador famoso, não. O avivamento é quando o povo de Deus se junta e busca a Deus com intensidade. Então e se você for ver a história dos avivamentos da igreja, você vai ver que os avivamentos começaram com desconhecidos. Eles são conhecidos hoje por causa do avivamento que eles promoveram, mas eles eram desconhecidos na sua época.
mas buscaram a Deus com intensidade. Então um avivamento que já começou, eu estou vivendo esse avivamento desde 2019, eu estou vivendo esse avivamento que já começou, ele não é para quem quer, é para quem busca. Há muitas pessoas que dizem, eu quero avivamento, eu quero avivamento. Meus irmãos, nós queremos o avivamento, sim ou não? Você quer o avivamento? Sim. Você quer o avivamento? Sim. Você quer o avivamento? Sim. Se você quer o avivamento, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. Isso não é lógico, não é racional. Se eu quero o novo, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Há um mover do Espírito Santo que nos leva a lugares espirituais novos, extraordinários. Paulo fala desse lugar em Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele chama de regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele diz que lá, nesse lugar, nós vamos receber todas as bênçãos espirituais. Meus irmãos, isso é uma promessa de avivamento. Quem buscar esse lugar, o que está dizendo? Há um lugar, não é geográfico esse lugar, é espiritual. Há um lugar onde Deus vai derramar todas as bênçãos espirituais. Para você chegar nesse lugar onde Ele vai derramar, há um caminho a ser percorrido, que exige intenção e intensidade. Eu preciso me dirigir para aquele lugar, e esse caminho se chama obediência. Amém? Se chama obediência. Eu vou me colocar nessas regiões celestiais em Cristo Jesus, e as bênçãos espirituais são tremendas. Sabe o que está acontecendo? Nós temos heranças espirituais em Deus, e nós estamos trocando por um prato de lentilha. Nós estamos trocando a herança por uma sopa de lentilha. Nós estamos trocando a herança por um momento de prazer. Nós estamos trocando a nossa herança por ter o prazer de falar mal dos outros. Meus irmãos, os pecados da língua são terríveis. Então, o que Deus está dizendo? Não troca a tua herança por lentilha, não troca a tua herança por alguns momentos de prazer na pornografia, não troca a tua herança por uma mentira, não troca a tua herança por enganar alguém em um negócio, não troca a tua herança por pegar o que não é teu no trabalho, não troca a tua herança por um pecado sexual. Não troca, porque o que você tem como herança celestial é infinitamente maior do que qualquer coisa que você pode pensar. Então não podemos trocar essa herança espiritual. Sabe por quê? A maioria de nós está mais à busca de uma recompensa do que entender o propósito eterno. Quem é filho não se preocupa com recompensa. Ninguém me reconheceu, ninguém me elogiou, não, isso é coisa de servo. Servo é que quer uma recompensa por ter feito algo. Você arruma as cadeiras aqui, chegou mais cedo, arrumou, passou o pano, termina o culto, ninguém te agradeceu, nem o pastor reconheceu que tu fez isso. Você vai embora e diga assim, igreja ingrata, nunca mais eu faço isso. Por quê? Porque você estava querendo uma recompensa. Filho não tem recompensa, filho tem herança. Então ele não está preocupado em receber algo em troca, porque ele já sabe o que tem em Deus. Então ele não faz para os homens, ele faz para o Pai, porque filho não tem tarefa, filho tem missão. É totalmente diferente. Essa é a vida abundante, esse é o avivamento que Deus quer derramar na sua vida. Nós precisamos de um avivamento que seja real,
Nós precisamos de um avivamento que nos movimente. Nós precisamos de um avivamento que seja transbordante. Eu acredito no último grande avivamento antes da volta de Cristo, que vai produzir a maior colheita de todos os tempos. Hoje eu recebi uma palavra de um profeta, hoje à tarde, de uma profeta intercessora minha lá do Piauí. Ela disse: a colheita será grande. E aonde vocês plantarem igrejas, Deus vai abençoar. A palavra não era para mim, essa palavra é para a Nova Aliança. Eu sou pastor de missões. Deus vai nos fazer prosperar. Aleluia! Deus vai nos fazer prosperar. Então, esse avivamento que Deus está pronto para derramar sobre nossas vidas, é esse avivamento. Pastor, como nós podemos experimentar esse avivamento? Primeiro eu volto a refrisar para você: isso exige esforço, caráter, isso exige. Não é para medíocres. Se você, por exemplo, é um crente que só lê a Bíblia uma vez por semana, você está na categoria dos medíocres. Se você lê menos do que 4 vezes por semana, você ainda está na categoria dos medíocres. A Bíblia diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quer saber o momento que você pode parar de meditar? Procure um momento que não seja dia e um momento que não seja noite. Aí você pode parar de meditar na palavra do Senhor. Então nós precisamos de um avivamento. Eu quero e busco esse avivamento. Como eu disse, não basta querer, tem que buscar. Esse avivamento não é para quem quer, é para quem busca. E buscar com toda intensidade. Batei e abri-se-vos-á. Depois de pedir, depois de buscar, Mateus capítulo 7, vem o bater. Bater é insistir até receber, é ser intenso até receber esse avivamento. Nós não vamos parar, vamos pedir, vamos bater até receber. A igreja viva é assim, transbordante. E o que o profeta nos diz que nós devemos fazer para que Deus opere esse avivamento em nós? Para que Deus derrame esse avivamento em nós? Em primeiro lugar, o versículo 25 diz, de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vós. A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar nos purificar de todo o pecado. Meus irmãos, nós temos que levar o pecado a sério. Nós não podemos mais brincar com o pecado. Alguns cristãos têm pecados de estimação. Fica alimentando ele, só um momento, só mais um gole, só mais um clique, só mais. Satanás está enredando a sua vida. Nós precisamos levar o pecado a sério, para nos santificar pela palavra, purificados por meio dessa palavra de Deus. Devemos ser confrontados com o nosso pecado. Falei para o pastor no primeiro culto, digo: pastor, chegou o tempo de o senhor juntar a sua liderança pelo menos uma vez por mês e trabalhar intencionalmente nesse avivamento. Não pode ser algo fictício, não pode ser algo momentâneo, tem que ser algo até a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Esse avivamento precisa, em primeiro lugar, que nós levemos a sério o pecado. Traga luz ao seu pecado. E não basta apenas confessar o pecado, tem que decidir pagar o preço de abandoná-lo, pagar o preço da disciplina. Porque, meus amados, nós estamos substituindo o arrependimento pela confissão. Há crente que diz assim: não, pastor, já estou ok, já posso subir no púlpito, já confessei meu pecado. Eu disse: espera aí, não é só assim. Além de confessar, você precisa pagar um preço. Você precisa passar por um processo. E processo fortalece o caráter. Pule o caráter e seu caráter vai ser enfraquecido.
esse avivamento exige de nós arrependimento eficaz contra o pecado. O que é um arrependimento eficaz? E eu estou falando coisas para você que eu não pude falar no primeiro culto. Mas o que é um avivamento eficaz? Um avivamento eficaz é um avivamento que muda sua mente, que muda seu coração e muda seu comportamento. O arrependimento eficaz não é só uma mudança de pensamento, é uma mudança de sentimento em relação ao pecado. Você cria nojo pelo pecado. Aquilo que lhe trazia algum prazer agora lhe traz vergonha. Muda o seu coração em relação ao pecado, mas também muda o seu comportamento. Então, um arrependimento eficaz não é só confessar o pecado, é mudança de mentalidade, mudança de coração e mudança de comportamento. Amém? Então repita comigo: arrependimento eficaz é mudança de mentalidade, mudança de coração e mudança de comportamento. Agora repete o gesto comigo: arrependimento eficaz é uma mudança de pensamento, uma mudança no coração e uma mudança de comportamento. Porque um arrependimento onde você não muda seu comportamento não é um arrependimento verdadeiro. Tem que haver algo visível desse arrependimento acontecendo. Aspergirei água pura. E aí, o livro de Hebreus diz: aproximem-se com sincero coração e certeza de que Ele nos purificará de todo o pecado. Se pecarmos, temos o nosso advogado, Jesus, para nos perdoar. Então, o primeiro passo para esse avivamento é levar o pecado a sério e ter um arrependimento eficaz. Segundo passo está no versículo 26, e ele diz: dar-vos-ei coração novo. Esse coração não é apenas um sentimento, trata do caráter do homem. Meus irmãos, não é mais o nosso caráter, você sabe? O nosso caráter, a Bíblia diz, o profeta diz que é como um trapo de imundícia, não vale nada. Justiça própria não vale nada. Caráter é quando a pessoa de Cristo vive em mim. Eu sou salvo quando eu vou a Jesus, mas eu sou transformado quando Jesus vive em mim. Para ser salvo, nós vamos a Cristo. Para ser transformado, Cristo enche a nossa vida. Já não é mais apenas uma decisão de ir a Ele para nos livrar da condenação, do inferno, não. Porque na verdade a nossa luta não é para escapar do inferno, a nossa luta é para estar onde Ele está. O que é mais importante do céu não é o lugar, é a pessoa. Eu não estou lutando por um lugar, eu estou lutando por uma pessoa. Lá em João capítulo 14, Jesus deixa isso claro. Esse caráter de Cristo em nós nos faz entender que aonde Ele está, nós queremos estar. Ele diz: eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei novamente e vos buscarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então até Jesus diz: não é o lugar que é importante, é a pessoa. John Piper diz: o céu não me interessa se Jesus não estiver lá. Eu gosto dessa frase de John Piper. Nós temos um lema na nossa escola de missões: eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir. Não é mais uma questão de lugar, é uma questão de pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Quando eu trato o caráter, viver a vida de Jesus em nós. Não sou apenas salvo, sou transformado por Ele. O apóstolo Paulo entende isso lá em Gálatas, dos apóstolos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu estou crucificado com Cristo, e agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, nesse corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Ele se entregou por mim e por você. Chegou agora a nossa vez de nos entregarmos para Ele. Ele se entregou por mim. Agora eu me entrego para Ele. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Onde você chegar, não é mais você quem chega, é Jesus. Eu me lembro um dia, nós recebemos um amigo lá em casa. E fomos fazer um café e o café acabou. O gás acabou bem na hora de fazer o café. Só acaba nessas horas, né? Aí já era de noite, eu saí com a pessoa, não me lembro quem era, um dos nossos amigos. Saí com ele para ir comprar um gás. Não achei nenhum lugar aberto. Mas eu passei em frente a um bar. E na porta do bar tinha 2 bujões de gás. Eu vou parar e ver se ele está vendendo. Parei lá, o senhor está vendendo esse gás? Estou. Eu disse, pois eu quero comprar um. Comprei, paguei. Quando eu estava pagando ele, veio um bêbado. Tinha vários bêbados no bar ali bebendo. E um bêbado chegou para mim e disse, ei, paga uma aí para mim. Pegou para mim. Eu não dei resposta, não falei nada. Só fiquei, né? E o dono do bar disse assim, cara, você não está vendo que ele não vai lhe pagar? Ele é crente. Eu olhei assim. Eu olhei para mim para ver se eu estava vestido com aquelas camisas, eu sou crente, não tem? Umas camisas, eu sou crente. Eu olhei e não estava, o meu amigo também não estava. Eu fiquei curioso. Eu não falei nada, não evangelizei, não falei de Jesus, não falei nada. Só perguntei se ele tinha gás para vender. E eu cheguei para ele e disse assim, meu amigo, como é que o senhor sabe que eu sou crente? Ele disse, você tem um brilho diferente. Sou eu? Não, é Jesus em mim. Você já imaginou você chegar num lugar e as pessoas aqui tem muito crente agente secreto, muito. Tem muito crente agente secreto. Agora vai saber, tu é crente, cara, mas aonde você chegar, você não precisa dizer nada. As pessoas vão ver o brilho de Jesus em você. Isso não é possível em crente medíocre. Isso não é possível. Mas quando você vive com intensidade, quando você busca com intensidade, quando você decide, já não sou mais eu, é Ele. Quando Ele é o centro da sua vida, aonde você chegar, se não tem aqueles ambientes pesados. Já chegou num lugar assim que você sente que parece que tem um peso? Quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega, a bênção do Senhor chega. Estou cansado de sentar num restaurante que está vazio, e daqui a pouco enche. A presença de Cristo traz prosperidade para onde você vai. Se você é dono de restaurante, pode me convidar. Ajuda, porque aonde nós chegamos, a bênção do Senhor chega. Você está entendendo? Amém? Uma igreja viva, transbordante. Primeiro, nós levamos o pecado a sério. Segundo, transformamos o nosso caráter pela presença de Cristo em nós. Já não sou mais eu. Terceiro, versículo 26, ele diz, porei dentro de vós espírito novo. Isso se chama reavivamento. Isso se chama conceder um avivamento a você. Porque nós não recebemos um espírito para termos medo, mas um espírito que nos motiva a crescer. O Espírito de Deus não nos dá covardia, nos dá ousadia. Então, esse Espírito concedido por Deus em nós, promove esse avivamento, que não é para quem quer, mas para quem busca. Você precisa buscar isso com intensidade. Leia mais a Bíblia, ore mais. Não sei o que você vai fazer, mas não começa amanhã não, começa hoje. Chega em casa, hoje eu vou dedicar mais um tempo para ler a Bíblia, eu vou dedicar mais um tempo para orar. Porque isso não pode começar amanhã, isso tem que começar agora. Esse avivamento. E por último,
eu porei dentro de vós o meu Espírito. Meus irmãos, havia uma igreja em que em todos havia abundante graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Em todos. Uma igreja onde todos os membros tinham abundante graça. Eu não sei você, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não sei você, mas eu acredito que é possível essa igreja hoje. Se a igreja primitiva chegou nesse nível, depois ela enfraqueceu, mas se ela chegou nesse nível, nós podemos chegar e permanecer nele. Há um avivamento que Deus está derramando. Essa semana não é uma semana para você se distrair. Diminua suas distrações e comece a pensar: o que eu posso fazer para que esse avivamento aconteça em minha vida? Essa semana não se distraia. Comece a perguntar: o que eu devo deixar de fazer para que esse avivamento aconteça na minha vida? Deus tem algo para você fazer, mas Ele também quer que você deixe de fazer algumas coisas para que esse avivamento aconteça na sua vida. Aleluia. Fique em pé, quero orar por você. E eu quero orar em especial, sabe, essa geração do grito da meia-noite. Eu até pensei